Palmeiras, 4-0 no Deportivo Pereira. Ganhamos do 16º, todo poderoso 16º colocado do campeonato colombiano. João Pedro, tamo no vídeo, tamo no corte, tamo na live e tamo também ao vivo no Insta. É isso aí. Esportes Opina Esportes no YouTube. Pir e João. É nóis. A noite terminou boa hoje, né? Nossa, mas tá uma alegria, meu Brasil! Terminou tranquilo hoje. Rapaz, eu vou falar já, viu? Vou avisar já. Se for tetra, sai do Brasil quem é rival, irmão. Vai embora, vai embora. Sai Sai da minha frente. Não é nós que não tem mundial? Então vai viver o mundo, irmão. Vai viver o mundo. Porque se nós for campeão, o Brasil vai ficar difícil pra se conviver. Vamos lá. Começar pela escalação. Vamos pela escalação? Vamos. Palmeiras que veio a campo com Everton, Marcos Rocha, começa a surpresa aí, vamos passar inteira e a gente volta comentando. Sim. Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Mike... A surpresa. Não o Mike em si, mas a colocação dele junto com o Marcos Rocha. E o Dudu e o Rony de centroavante, o Rústico brocou, viu? O Rústico brocou. João, o que você achou da escalação? Lógico, né? Depois que a onça tá morta, todo mundo quer dar um tapa nela. Mas antes de ver a escalação, né? Eu tinha falado pra você até, quem quiser ver, tem live também nossa no canal. Tá lá, tá no canal e tá o corte aqui também. A gente assistiu o jogo aqui ao vivo. E eu achei estranho, porque eu achei que o Palmeiras poderia ter feito mais com o Arthur falando isso antes do jogo. Antes do jogo, a gente comentou sobre isso. Justamente pensando em fazer mais gols. Mas sem o Arthur, o Palmeiras já tinha feito 3 antes dele entrar, né? Então, não tem, acho que é difícil discutir, né? A gente vai ver a entrevista coletiva agora, porque existe uma opção que a gente discutia aqui, né? Como o João falou, a gente tava vendo o jogo em live, né? O jogo do Palmeiras, Libertadores, toda vez estamos aqui live durante o jogo, comentando e reagindo ao vivo. Então, assim, durante a live a gente comentou, antes de começar o jogo, né? E depois que começou, a gente foi comentando antes do primeiro gol. Comentários antes do primeiro gol. O que poderia ser o Arthur não ter condições de jogo, o que é estranho, porque tava jogando até a semana passada, né? E jogando o jogo inteiro. O Dudu, que talvez não teria condições. Essa era a dúvida e não o Arthur. E a gente falou, pô, se o Arthur não entrar em nenhum momento do jogo... Ele sentiu alguma coisa, tava machucado, isso, podia ter... Perfeito, tem alguma parada. Só que assim, o Arthur entrou. O Arthur jogou uns 20 minutos, quase 25 minutos. Então assim, tinha condição de jogo, certo? Sim. A não ser que o Abel chegue na entrevista e fale, eu tinha o Arthur por 20 minutos apenas. Então beleza, você deixar pro final, tranquilo, você tá precisando de um resultado. Mas aparentemente não foi isso. Aparentemente foi opção. A gente até comentou também ser talvez uma escolha muito parecida ao que fez o Kudê ontem, que é de espelhar... Kudeus, estão falando. Kudeus. Que é espelhar a formação do adversário fora de casa, né? Que eram os 3 zagueiros. E talvez ele tivesse feito isso com o Marcos Rocha. Mas por fim o Palmeiras ficou muito mais com a bola e não deu pra ver o Palmeiras tanto com 3 zagueiros atrás, né? O Marcos Rocha até armava o jogo com 3 atrás, geralmente armava ele, Gustavo Gomes e Murilo. Mas isso o Palmeiras sempre faz, né? Até quando joga só com uma linha de 4 sem o Mike na frente. Principalmente quando o Marcos Rocha é esse lateral, certo? Sim. Então a gente não deu pra saber se era opção simplesmente por ser o Mike ou se era pelo Arthur ter sentido alguma coisa ou não, né? E quando começou, assim, no primeiro lance, né, já ficou claro que o Marcos Rocha, como você falou, ia vir fazer essa saída. E o que a gente não sabia antes do jogo, né, que seria Marcos Rocha, Murilo e Gomes, a gente sabia, porque acontece já quando joga o Mike, quando joga o Marcos Rocha. Principalmente o Rocha, que aí segura mais, né? Mas assim, o Piquerez é liberado, às vezes o Mike é liberado, o Rocha, quando ele tá jogando, ele fica. Então a saída de bola, acho que ela tava meio que desenhada, né? A gente tinha ali uma ideia meio que pronta. Agora o problema era, essa formação, o Palmeiras já jogou nessa formação e o Palmeiras já jogou nessa formação com esses jogadores que jogaram hoje. Já. Entendeu? Então assim, sem mudanças, principalmente sem o Arthur, porque eu jogava muito assim ano passado. Então não é nenhum teste. Não era um teste. Só que assim, primeiro, havia uma dúvida. Eles estavam fazendo isso, o Abel fez isso para espelhar o Deportivo Pereira. Eu acredito, depois vendo que o Arthur entrou, parece que foi mais por isso mesmo. Né?
Ou porque ele não trocou a formação, né? Até porque o Pereira jogava com 2 atacantes, né? Então você jogar com 3 atrás, você tem um de sobra, pelo menos, que é o que geralmente os técnicos tentam fazer, né? O Rocha e o Mike não saíram do jogo, né? Então, assim, ele não trocou a formação em nenhum momento. Ou se ele tava fazendo isso porque ele viu alguma coisa que a gente não viu. Tem um ataque pelo lado esquerdo dos caras que é fatal, então ele vai jogar lá. Aparentemente não foi isso, mas a gente não sabe se não foi porque ele montou essa escalação, essa formação. Ou porque o time dos caras não era tudo isso mesmo. Enfim, então não dá pra saber se o Palmeiras não deixou jogar ou se os caras já não iriam jogar. A dúvida maior, pré-jogo e ainda no começo do jogo, era assim, o Palmeiras, como a gente falou, já jogou com esses caras, já jogou nessa formação com esses caras. Se o Mike ia fazer uma ala, se o Mike ia fazer uma ponta, porque o Abel gosta de colocar o Mike fazendo isso, perfeito, já fez. Mike de ponta mesmo, atacante. Então aí ficaria Dudu, Mike, os dois abertos, o Mike esquece a lateral, vai jogar de atacante e o Rony de centroavante. Ou se o menino ia fazer ali, aí o menino não é tão ponta, o menino ia fazer um meio campo pela direita, uma ala. E o Mike ser mais por isso, dentro. E o Mike vir por dentro na hora de atacar, a gente tá falando, sim, na hora de defender, uma linha de 5, isso com certeza. Ou se ia ficar uma linha de 4 atrás, uma linha com mais 4 na frente, com o Mike pela direita e 2 atacantes. Né? Por fim, qual a sua conclusão? Até parecia... Que fez um pouco indicado, eu acho, né? Mas... eu acho que fez, mas eu acho que como o Palmeiras teve muito mais a bola, eu acho que no fim ficou mais 4-4-4-2 nesse estilo do que um 5 ou um 3-5-2, do que um 5-3-2. Eu achei que ficou mais no sentido do Mike, um meia pela direita. Para ajudar muito defensivamente. Só que como o Deportivo Pereira não demonstrou esse poderio ofensivo por aquele lado, eu acho que o Mike ficou mais tranquilo, mais liberado para atacar. Tanto que a gente tá falando de um jogo que nós questionamos a escalação, não no sentido crítico, porque, vamos lá, o Abel tem mais do que o benefício da dúvida. O Abel tem um crédito. Então assim, se ele vai fazer isso, alguma coisa tem. A gente falou isso na live, tá? Alguma coisa tem, irmão. Alguma coisa vai dar certo nisso. Pode dar merda, mas alguma coisa nisso vai dar certo, a gente vai ver. Tipo assim, colocou lá pra marcar o cara que ataca por lá fez 3 gols. Porra, mas ele colocou alguém pra marcar, que não marcaram bem, certo? Ou não conseguiram marcar, enfim. Mas por fim, um gol do Marcos Rocha atacando e um gol do Mike atacando, certo? E um gol, um passe do Murilo construindo o jogo. O outro foi de pênalti, uma chegada do Palmeiras também por trás, o Rony sofre pênalti na área, brigador. O Rony rústico, o estilo dele mesmo. Então, enfim, o que a gente percebe, eu acho que quem mais atacou ali pelo lado direito do Palmeiras, se a gente parar pra pensar, foi o Veiga. Chegou bastante por ali. Então, assim, foi o Veiga. Ele fez o que você falou. Essa formação com 4 jogadores e o Veiga colando ali do lado direito. Quando o Veiga não colava ali, o Rony saía da área. E como tava saindo no lance do pênalti. Achei que o Veiga jogou muito livre, assim. Muito livre. A formação que ajuda muito o Veiga. Só que não dá pra um jogo com um time de muita qualidade se você não jogar com o Arthur, né? Você perde muito. Eu acho que até ficou mais parecido como o Dudu pelo lado esquerdo e o Veiga mais como um cara solto atrás do Rony, né? Isso. Mais como um ponta de lança, né? E o Rony, quando ele sofre o pênalti, que gera o primeiro gol do Veiga, o pênalti que, já aproveitando, né? Acho que a gente tem a mesma opinião. Foi pênalti, não foi pênalti. Acho que não tem dúvida. O que vale, igual você falou, é o ponto de contato, né? Então, onde bateu no Rony. Então, o chute é dentro da área. O chute é bem antes da área. Depois ainda acontece o contato também na linha. Mas eu acho que o pênalti é bem claro. O pênalti é sofrido aos 19. Aí o Palmeiras já faz o segundo aos 30 e o terceiro aos 33. Então, assim, já mata o jogo. Que mata o jogo. 33 minutos de jogo já consegue matar o jogo. Isso facilitou muito pro Palmeiras, facilitou bastante. O Deportivo Pereira tentou fazer alguma coisa depois do primeiro gol. A gente achou o goleiro meio afobado, né? Se a gente fizer a ordem cronológica, o primeiro lance de perigo é de 8 para 9, quase 9 minutos, o lance de escanteio. Que o goleiro sai completamente fora da área, ele tenta dar um bote em cima do tudo fora da área. Pula com a mão ainda, recua na hora. E aí depois, aos 19, o Rony sofre o pênalti e a partir daí o Palmeiras faz 3 gols. O goleiro que chegou na bola no pênalti, né? Mas não conseguiu pegar. Eu acho que quando o goleiro chega, ele tem que pegar, mano. Assim, a não ser que seja muito longe dele. Ele chegou, ele encostou, acho que é um pouco de obrigação dele pegar essa bola, sabe? Mas o Veiga muito bem, igual a gente tava falando. O Veiga muito liberado, muito livre. E se a gente parar pra pensar,
que confronto merecia mais a escalação de hoje, que a escalação de hoje é mais defensiva. O confronto contra o Atlético, ou os confrontos contra o Atlético, ou o confronto de hoje? E é doido porque, assim, se você pensar bem, né, o Arthur jogou os 2 confrontos contra o Atlético, mas o Arthur ele teve muito volume de jogo, ele não foi bem na finalização. Perdeu muito gol, né? Perdeu muito gol, mas ele teve muito volume de jogo. Então, ele também, eu acho que o Abel deve ter pensado talvez não tenha tanto espaço pro Arthur jogar. Pode ser isso também. Pode ser. Talvez não tenha tanto espaço para ele jogar, então a gente vai tentar se garantir. Tentou se garantir e no fim o Deportivo Pereira não representou perigo nenhum pro Palmeiras quase. Teve chance de gol? Teve, porque também não vai ter nenhuma chance de gol, né? Praticamente impossível o Palmeiras anular totalmente. Boas, teve umas duas. Uma até foi de falta, né? Foi uma bola parada. Uma foi de falta já pra metade final do segundo tempo. E uma foi o primeiro lance do segundo tempo. Isso. Primeiro lance, antes do primeiro minuto, ele pega uma bola com o pé, muito forte também. Muito Mas boa, até nesses lances, acho que já tava pelo menos 2-0 pro Palmeiras. Então, o Palmeiras foi sofrer, entre aspas, alguma chance de gol quando já tava ganhando de 2 ou 3-0. E por fim, né, no que a gente falou e não contestamos, né, mas assim, teorizamos no sentido de formação, ele fez assim, algo plausível, pô. O Mike segurou, mas atacou. Antes do Mike atacar, o Marcos Rocha atacou fazendo um gol, né? O Mike atacou depois fazendo outro gol. É até coisa que o palmeirense já tá acostumado a ver, né? Que é o Mike jogando um pouco mais avançado que o Marcos Rocha. Não tava acontecendo isso porque o Marcos Rocha tava machucado, né? Até esse começo do ano inteiro, praticamente, o Marcos Rocha ficou machucado. E o Mike, então, vinha jogando como titular. Por isso que o Arthur jogou sempre também. O Arthur jogou sempre e essa formação, praticamente esse ano, nunca tinha acontecido, né? E eu acho assim, você acha que é uma formação permanente ou uma formação pontual pro jogo de hoje? Não acho que seja pontual, eu acho que é questão do adversário. Tá. Acho que o Abel vai estar pensando numa semifinal contra Racing ou Boca, que jogaram hoje também 0-0. Pode ser que... Independentemente do time, eles têm níveis parecidos, né? Eu acho que eles têm níveis parecidos. Acho que tanto se jogar na Bombonera quanto no campo do Racing, eu acho que é bem provável até que o Palmeiras jogue com essa formação aí do Mike na frente do Marcos Rocha. Assim. Eu acho que é meio loucura, porque se a gente parar pra pensar, o Arthur, acho que tem uma opinião base aqui. O Arthur é o jogador mais regular do Palmeiras no ano. Eu acho que talvez seja o melhor jogador do Palmeiras no ano, né? Talvez pelo desempenho dos outros. O Veiga vem jogando bem, mas assim, não é o Veiga do ano passado que estava jogando muito bem. O Dudu não tá jogando bem desde o começo do ano. O Rony é regular, assim, mas ele também não vem fazendo tanto gol, não tem nada absurdo em relação ao que ele estava fazendo. O Arthur vem jogando muito, principalmente por ser o primeiro ano dele. Então, assim, acho que expectativa e o que está acontecendo, o Arthur é o que está chegando mais próximo da expectativa dele. Acho que essa é a diferença do Arthur para os outros jogadores do Palmeiras hoje. Você falou do Veiga, acho que tem um ponto importante. Você falou o Veiga do ano passado. Eu acho que o Veiga do ano passado é o Veiga do Paulista do ano passado. De comecinho. Primeiro semestre. Tipo assim, o Veiga depois que ele se machucou no ano passado. O Veiga, tipo assim, todo mundo pedia na seleção e tudo mais. Mas assim, hora que perde o Scarpa, o Veiga cai muito, né? Quando perde o Scarpa, o jogo dele cai muito. E a hora que ele se machuca, volta. Ele teve Covid de novo ano passado. Depois ele voltou, se machucou. Voltou, se machucou de novo. Ele quase não joga o segundo turno do Brasileirão. Sim. Então assim, o Veiga não joga bem faz muito tempo. Eu falei aqui no jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente tava em live. Eu falei, o jogo contra o Atlético... No dia do jogo, tá? O primeiro tempo do Veiga. Eu falei, eu não vejo o Veiga jogando assim desde a final do Paulista contra o São Paulo 4-1. No ano passado. O Veiga... Cara, o Veiga cresceu, irmão. O Veiga apareceu pro jogo. E o Veiga é um cara que, quando ele tá no jogo... É igual mal comparando a qualidade, né? Ou mal comparando, não. Comparando. Os caras falam muito do Alex, né? O Alex dormia em alguns momentos do Veiga. O Veiga é assim. O Alex dormia em alguns momentos do jogo. O Veiga é assim, mano. O Veiga cai pro canto pra jogar. Ele some, mano. Ele some. Onde você tem 2 pontas, ele vai jogar junto com o ponto. O Veiga voltou. Desde o jogo contra o Atlético Mineiro, o Veiga voltou. Ele nem sempre pega tanto na bola. Mas assim, quando ele pega e resolve, é isso que ele precisa fazer, né? É que a gente sente falta do meio campo que pegue muito, que participe muito do jogo.
Porque assim, a gente não tem um outro cara. Ano passado o Veiga pegava um pouco na bola. Exato. No primeiro semestre que ele foi bem, ele fazia muito gol. E ele jogava muito bem. Mas quem mais pegava na bola no Palmeiras era o Scarpa. O Scarpa foi o melhor jogador do Palmeiras ano passado. Foi, com acho que certeza. disparado. O Danilo foi muito bem. O Scarpa, geralmente, ele participa muito do jogo, né? Até porque ele chuta muito, ele sempre tá no jogo. O Danilo participava muito no jogo. Já o meio-campo do Palmeiras esse ano é Zé Rafael, que vai participar um pouco do jogo, mas até por ter a função de primeiro, ele não vai participar o tempo inteiro. Gabriel Menino, que não vai participar tanto assim também. E não foi legal hoje. E né? não foi legal hoje. Gabriel Menino, eu acho que E acho tem que desconfiar. tá no nível que ele vai jogar, né? Ele vai jogar bem algumas partidas, vai jogar mal outras, vai jogar não tão bem a maioria, vai jogar ali na média, né? Mas então o Veiga, ele tem que participar mais, né? Eu acho que o Arthur ajuda muito ele nisso, até por isso que eu estranhei um pouco o Arthur não jogar hoje. Mas, como a gente viu, né, o Mike deu conta do recado, conseguiu jogar bem. E também assim, o Mike jogo e o Rocha, porque é o Rocha que ganha essa posição, né? O jogo não precisou do Mike marcar lá atrás, então o Mike acho que sentiu muito a vontade em atacar. É por isso que eu acho, até se interrompendo, eu acho que num jogo contra Racing, Boca que você comentou, sem esse cara atacando pra caralho, sem incomodar os caras, acho que fica difícil. É aquela faca de dois gumes, né? Porque ou você coloca um cara atrás pra defender o atacante adversário, mas você não representa perigo. E aí o cara vai ter mais chance de atacar, né? Então acho que fica isso na... Mas eu acho que o Abel colocou essa formação hoje pra dar aquela testada, ver como é que se saía contra o Deportivo Pereira, que não é um time que é quartas de final da Libertadores, é quarta de final. Mas não é um time... sexto do Campeonato Colombiano. Mas não é um time que ia representar provavelmente um perigo do Palmeiras ser eliminado. Então, assim, vamos testar como vai ser Mike e Marcos Rocha de novo. Vamos ver como vai ser, porque faz tempo que eles não jogavam juntos. Então, acho que foi mais um teste para como o Palmeiras vai se apresentar nas próximas fases da Libertadores e até no Brasileirão. Eu acho que a escalação mais pontual mesmo. Eu acho que ele dificilmente vai repetir. Deu muito certo. Os dois caras que ele colocou fizeram 2 gols, né? Então, assim, mas eu acho que deu muito certo. Então, talvez ele repita porque ele é meio teimosinho, né? Ele gosta, ele dá uma brincada. Ele gosta muito de colocar o Mike de atacante e quando ele pede reforço, não vem, ele coloca e fala, é o que eu tenho. Ele gosta de dar uma brincada. Mas eu acho que é um pouco mais pontual mesmo. Dito isso, o Abel acertou, então. Acertou. Eu acho que ele acertou, mas mais no sentido de... Ele sabia que o Deportivo Pereira não conseguiria fazer nada e conseguiu testar o time, conseguiu testar o que ele queria. Acho que ele nem... Dá pra jogar todo mundo contra o Vasco no final de semana, hein? Dá pra jogar todo mundo, porque com esse resultado do Palmeiras, imaginar uma eliminação seria uma coisa vexatória, né? Então, dá pra jogar todo mundo no final de semana, dá pra pensar no Brasileirão também, dá pra Palmeiras abandonar esse brasileiro. E agora no próximo meio de semana dá pra ir até mesclado, ou pelo menos ir com todo mundo, segurar um 0x0 no primeiro tempo e depois mudar pelo menos 5 jogadores já no intervalo e tentar simplesmente só segurar o 0x0, porque o jogo de semana que vem não vai importar nada. Se o Palmeiras classificar, perder de 1x0, não importa. Pra gente acabar, eu só quero destacar um jogador que a torcida do Palmeiras critica muito, bate muito quando ele joga vários jogos, que é o Marcos Rocha. O Palmeiras tem, a gente falava aqui isso em live, um time que a gente comprava, viu? A gente falava, também vamos ser hipócrita agora. A gente falava, precisa aprender a jogar essa porra de Libertadores, irmão. Precisa saber jogar esse campeonato. Tem. E o terceiro gol do Palmeiras mostra isso. A calma pra fazer o gol, o passe pro Veiga, do Veiga pro Dudu, do Dudu pro Mike. Então, assim, não é afobado, não se abafa, não vê o cara na frente. Até então, assim, a finalização do Marcos Rocha no segundo gol. Perfeito, mostra isso também. Uma calma. Então, assim, você pega esses caras, é sorte. Mano, a sorte é competência, não é isso não? Então, assim, o Marcos Rocha entrou, fez um belo jogo, é um cara que sabe jogar Libertadores. Ele é tricampeão de Libertadores, né? O Marcos Rocha é um cara foda, entrou, sabe jogar Libertadores, entendeu? E além dele, e além desses caras, na verdade, quem vem chegando, o Rios vai chegando, o menino sobe, os caras vão entrando, os caras vão aprendendo porque o time já sabe, entendeu? Assim, o Palmeiras sabe jogar Libertadores e pelo 4º ano consecutivo tá numa semifinal, certo? Tá na semifinal. Tem que estar. A partir de agora, vamos ver o que acontece. João, É isso aí. Valeu!
Obrigado. Galera, chegou até aqui, pô. Se inscreve no canal, né? Não Deixa acompanha o só o like, Palmeiras, não, né? Comenta. Não, pô, a gente fez jogo do Inter ontem. Vai ter jogo do Fluminense amanhã. A gente viu o Boca e Racing aqui ao mesmo tempo. Então, vamos pra cima que é futebol, galera. Fechou? Nós é clubista? Nós é, mas nós fala de todos os tipos. É nóis. Opina aí com nós e vem. Bora! Galera.